Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30 mil homens. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, queremos te agradecer nessa noite, Senhor, pela essa rica oportunidade de podermos te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. A nossa oração nessa noite é para que o Senhor fale no nosso coração, Senhor. Tudo aquilo que faz ouvir a tua voz, o nosso corpo, Senhor. Oramos para que o Senhor abra nesse momento a nossa alma, o nosso espírito. Abra, Senhor, o nosso corpo, Senhor. Fale conosco, Senhor, por meio do nosso corpo. Fale, Senhor, conosco por meio dos louvores, por meio da mensagem. Nos lembra, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dito. Acende, Senhor, o fogo que há no nosso coração. Oramos para que no nome de Jesus, que o Senhor fale aos corações, Senhor, por meio da tua palavra. Oramos para que o Espírito de Deus possa os convencer, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Oramos para que a tua vontade se cumpra em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Esse texto aqui, como o Mike já tinha informado no início, pessoal, lá no fundo tem café, tem chá, tem bolacha. Fique à vontade durante a mensagem, caso você sinta essa necessidade de pegar um café, um chá, uma bolacha para você mastigar, para não ficar acordado, para você ficar acordado. Caso assim está sono, fique de pé, não perca esse momento para que Deus possa falar com você durante a palavra. Até tirar o relógio aqui para não... tem um relógio lá na frente, vou deixar aqui para não ficar olhando toda hora. Que o Senhor possa comunicar no seu coração essa mensagem, que está aqui em 2 Samuel capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 23. Esse texto aqui ele também está no livro de Crônicas, capítulo 13, do verso 1 ao 14. E esse texto, por mais que ele é um texto que ele vai se repetir na Escritura, ele está sendo relatado por uma outra ótica. Então, o livro de 2 e 1 Samuel, ele foi escrito por Samuel, e aqui o de Esdras, o de 2 Crônicas, ele foi escrito por Esdras. Então, é uma mesma história, porém com dois relatos, na verdade, com duas visões de um mesmo acontecimento. E o versículo 1 diz assim: mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30 mil homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a Arca da Aliança, sobre o qual se invoca o nome de Deus, Yahvé, Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Então, olha só, então a primeira coisa que ele quis fazer aqui, Davi, que no caso, Davi é uma figura do Antigo Testamento, eu acredito que depois de Moisés, né? Óbvio que Deus é o mais importante, mas depois de Moisés, eu acredito que Davi é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, e a gente tem várias características aqui de Davi, que me chamou muita atenção, eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção também. Então, a primeira coisa que ele quis fazer aqui é algo bom. Eu coloquei aqui essa mensagem em um passo a passo. Tudo que eu faço na minha vida, sou extremamente metódico. Acho que eu tinha que ser da igreja metodista, porque sou muito metódico, gosto de passo a passo, e eu percebo que a própria Bíblia, ela traz um passo a passo de diversas coisas. Eu posso orar como eu quiser? Não, a Bíblia tem um passo a passo. Eu posso ler a Bíblia de qualquer jeito? Não, a Bíblia tem um passo a passo. Que momento eu devo ler a palavra? De manhã e de noite, de manhã e de noite. Eu percebo que em várias e várias situações, Deus nos dá um passo a passo. Cabe a nós investigar o que a Escritura diz. Então, eu dividi esse passo a passo aqui em 11 passo a passo que Davi fez para que essa arca fosse levada. Então, a primeira coisa que ele faz é ele decidiu fazer alguma coisa. O que? Carregar a arca de um lugar até o outro. Só que Davi, nesse momento, ele carregou a arca de uma maneira errada. E olha só o versículo 3. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois construído especialmente para essa missão. E eu fiquei pensando, gente, eles gastaram tempo para construir um carro de bois. E por que isso me espanta? Porque no Antigo Testamento, alguns textos antes, algum tempo atrás, Deus já tinha criado o quê? Um passo a passo
de como carregar a arca. Ela não foi feita de qualquer forma. Se você lê o tabernáculo, quando Deus falou para Moisés poder construir o tabernáculo, ele deu um passo a passo. Tem que ter essa medida, tem que ser esse jeito, tem que usar esse objeto. Gente, Deus não é um Deus de aleatoriedade, Deus é um Deus de certeza, Deus é um Deus de coisas certas, não tem nada que acontece por acaso, não, nada acontece por acaso, todas as coisas já estão escritas no livro de Deus. E aqui a Bíblia fala que eles construíram um carro, para quê? Para essa missão. E eu fiquei imaginando quantos dias eles demoraram para construir isso daqui. E meus irmãos, isso aqui já tinha relatado na Escritura de como carregar a Arca da Aliança. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns versos que vai falar sobre isso. E o texto continua aqui no versículo 3. E atiraram da residência de Abinadab, que esse cara aqui, ele era irmão de Davi. E diz assim o texto, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Esses daqui, tanto Uzá quanto Aiô, eles eram sobrinhos de Davi, e eu tenho uma sobrinha, e quando eu comecei a ler esse texto, eu fiquei extremamente com temor, porque eu fiquei imaginando, vocês vão ver o que vai acontecer nesse texto. Olha só, o que ele faz? Ele começa a levar a Arca da Aliança. Provavelmente a arca ela foi carregada sobre os seus ombros até colocar no carro de boi. Porém, a forma que foi conduzida foi completamente errada. Olha só, Números capítulo 4, versículo 15, diz assim: assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar os objetos sagrados e todos os seus acessórios no momento de levantar acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-los, sem contudo tocar naquilo que é sagrado. Já existia um texto, por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco no texto lá de Lucas, que já existia o que no Antigo Testamento? A Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Já existia todos os profetas, tanto os menores quanto os maiores, desde Isaías até Malaquias, já existia, e existia os salmos. Daqui a pouco eu vou mostrar esse texto para vocês. Então eles já tinham essa instrução, e ele fala aqui exatamente com essas palavras. Olha só aqui no Números capítulo 4, verso 15. Sem contudo tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se o fizerem. E aqui ele continua: esse é o encargo dos coatitas da tenda do encontro. Já existia essa ordem aqui, você não pode tocar na arca de maneira alguma, por quê? Deus tem um passo a passo. E olha só, continuando o texto, os filhos, na verdade a observação que eu coloquei aqui, os filhos de Coate eram sacerdotes. Coate foi o segundo filho de Levi e avô de Arão, Moisés e Miriam. Números capítulo 7, versículo 9. Entretanto, Moisés não concedeu aos descendentes de Coate nem carroças, nem bois, pois objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Gente, isso aqui é um passo a passo. Ele falou, não é para carregar a arca de qualquer forma, é para carregar no ombro. E aí o que eles fizeram? E aqui a explicação está clara, não é para carregar em carro de boi. Pessoal, era muito comum eles fazerem carruagens, carro para levar as coisas dos seus deuses, as coisas que existiam na época, mas ele falou assim, a arca não, ela foi construída com um objetivo, ela foi construída com um propósito, e ela deve ser carregada da maneira correta. E ele continua o texto aqui, Números capítulo 7, versículo 9, vai dizer assim, na verdade esse texto já li, olha só, 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19, no entanto, 70 homens de Bet-Semes, sendo que 50 deles eram daqueles que andam aos milhares, filhos de Jeconias, cometeram o pecado de olhar para dentro da arca de Yahvé, e por este motivo o Senhor os matou. E o povo muito se lamentou, chorou e ficou de luto por causa dessa grande matança que Deus fez cair sobre sua gente. Então olha só, já existia a instrução, Deus já tinha falado com o povo, pessoas já tinham morrido, e o que acontece? O pessoal ainda continuava
não analisando as Escrituras. Jesus falou em diversos textos do Novo Testamento: os homens erram por não conhecer as Escrituras. Então, olha só, como a arca deveria ser carregada. E hoje eu fui pesquisar o peso que tinha a arca. E aí foi muito louco quando eu comecei a fazer essa pesquisa, que eu fiquei pensando, quantos quilos pesava a arca? E aí nessa pesquisa que eu fiz, eles colocaram a arca na altura, na profundidade, na largura, o ouro, isso, aquilo outro. E eles chegaram a uma conclusão com um número lá. E estava aqui que a arca, ela pesava mais ou menos entre 180 quilos a 300 quilos. E eu comecei a viajar naquilo, por quê? A instrução de Deus era que a arca deveria ser carregada sobre os seus ombros, com as varas, em 4 pessoas. Olha só. Isso explica que a arca era transportada em varas carregadas por sacerdotes, em vez de ser carregada diretamente. Então, eu fiquei imaginando, então cada pessoa, ela carregaria sobre os seus ombros, entre 45 a 75 quilos. Cada pessoa, ela teria que colocar sobre os seus ombros. Aí eu fiquei imaginando, gente, será se todos nós conseguimos carregar esse peso? Entre 45 a 75 quilos. Aí vocês que treinam, fazem academia, vocês imaginam quantos quilos você coloca lá quando você vai fazer um exercício. Gente, e aquilo eu comecei a pensar sobre o quê? O que vocês já sabem, o cuidado do corpo. Porque se a pessoa talvez fosse acima do peso, eu acho que ela não conseguiria. Porque as distâncias que eles carregavam a arca era longe. E meus irmãos, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, a presença de Deus, porque a arca no Antigo Testamento, ela simbolizava a presença de Deus, e nós não temos mais a arca presente, só que nós continuamos carregando a arca, nós continuamos carregando a presença de Deus, e o que a Bíblia diz? Que eles carregavam juntos, e eles poderiam carregar somente uma pessoa, mas sempre foi a vontade de Deus que o povo carregasse a presença juntos. Essa sempre foi a vontade de Deus. E quando eu comecei a pensar sobre isso, sobre o cuidado do corpo, eu comecei a lembrar de uma frase do livro que nós lemos, do pastor Luciano Subirá, que ele cita aquele teólogo escocês chamado Robert McCheyne, que vai dizer o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo e já não posso entregar a mensagem. Meus irmãos, e quando eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, se a pessoa não cuidar do corpo, ela não consegue carregar a presença de Deus, porque Deus nos chamou para estarmos juntos. Deus poderia enviar Jesus à terra, a expressão exata do ser de Deus, e fazer o quê? Ele poderia resolver tudo. Mas o próprio Jesus chamou 12 para estar com ele, e há diversos benefícios de nós estarmos em comunhão. Olha só, Êxodo capítulo 25, na verdade tem uma outra frase aqui, que eu queria citar, desse pastor americano chamado John Wimber, que diz assim: quero ser como uma moeda em seu bolso, Jesus, me gaste como quiser. Êxodo capítulo 25, versículo 14, vai trazer aqui um verso sobre a arca, que diz assim: coloca-os nas argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. Então, essa foi a instrução, colocar aqui as argolas, para que a arca fosse transportada sobre os seus ombros. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 13 até o 15 diz assim: devido ao fato de teres conduzido a arca na primeira vez, a ira de Yahvé, o nosso Deus, causou grande destruição entre nós. Nós, infelizmente, não o tínhamos consultado sobre como proceder corretamente, porque Deus tem um passo a passo. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram, santificando-se assim, para transportar a arca de Yahvé, o Senhor Deus de Israel.
Irmãos, da mesma forma que a arca era levada de uma maneira santa, essa é a mesma forma que nós devemos continuar levando a arca de Deus, de uma forma santa, porque sem santidade a Escritura diz, ninguém verá a Deus. E o texto continua dizendo, e os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, tudo de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra de Deus, como? Com passo a passo. E olha só, a pergunta que eu coloquei aqui, por que você quer levar a arca de Deus sozinho? Meus irmãos, Deus não nos chamou para carregar a presença de Deus sozinhos. No clube de leitura nós temos 5 passo a passo. O que eu sempre falo, observe se você lê a Escritura na sua casa, se você ora na sua casa, e fala, na igreja não vale? Vale, aqui é a casa do Senhor, que é uma casa de oração, mas não é só na igreja que você ora, não é só na igreja que você lê Bíblia. Então, eu sempre falo para a galera do clube, observe se você está lendo a Bíblia na sua casa, antes mesmo de ler o livro, porque nós temos uma frase também, que é, Charles Spurgeon disse, leia muitos bons livros, mas viva na Bíblia. Então eu sempre falo, vê se você está orando na sua casa diariamente. Pessoal, estou falando orar, não é, Senhor, obrigado pela comida, amém. Não, pessoal, orar, você separar um momento para orar. Estou falando para você separar um momento para você orar. Por quê? A gente tem um horário que a gente vai na academia, tem um horário que você come, tem um horário que você entra no serviço, tem um horário que você vai para a sua faculdade, mas a pergunta, você tem um horário de oração? Um horário, pessoal, de oração, um compromisso com o Senhor. Então, a primeira coisa, eu falo, observe se você está orando na sua casa. Observe se você está lendo a Escritura diariamente. Observe se você está jejuando regularmente durante a sua semana. Observe se você está indo na casa do Senhor, na igreja. Meus irmãos, essa ideia de que, eu sou a igreja, para. Apóstolo Paulo não, Hebreus vai dizer assim, o autor desconhecido, quando vede que o dia do Senhor se aproxima, não deixai-vos de congregar como é costume de alguns, ou seja, se você está vendo que Jesus está próximo, os sinais do Senhor estão acontecendo, não pare de ir na igreja, continue frequentando. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa existe uma regra, terça-feira é dia de culto, pode chover, pode trovejar, pode dar tempestade, terça-feira na minha casa é dia de ir na igreja, é fixo na minha casa, é um compromisso que eu e minha esposa fizemos com o Senhor, terça-feira é dia de ir na igreja. Então observe se você está indo na igreja de maneira regular. Hoje eu não vou porque está muito sol, hoje eu não vou porque está muita chuva, hoje eu não vou porque está muito frio, nossa, hoje está muito calor, não pode ir de regata. Gente, se você não colocar uma obrigação, você não faz, você não vai. E por último, eu falo, observe se você está tendo comunhão com seus irmãos. Meus irmãos, isso é extremamente importante. Quando eu falo comunhão, eu não estou falando de você ficar jogando conversa fora, não é isso. Sabe o que é comunhão? A palavra é koinonia. O objetivo dessa comunhão é falar de Cristo, é falar da Escritura, é falar do que aquilo que Deus está fazendo na sua vida, é comunicar às pessoas da palavra, é você chamar a pessoa para ir na sua casa, ou sair para tomar um café, fazer alguma coisa, é abrir Bíblia, é conversar sobre os textos, é falar, nossa, o que você viu nesse texto? O que você entende sobre isso? E gente, nem sempre você precisa sair para comer, às vezes você consegue ligar para a pessoa, é ter comunhão com o seu irmão. O que você acha desse texto? Essa semana eu liguei para o Mike, Mike, o que você acha desse texto aqui? Me dá uma sugestão do que você acha sobre esse texto. Me fala qual que é a sua ótica sobre isso. Meus irmãos, é importante que vocês estejam em comunhão, sabe? Tiago capítulo 5, versículo 16 vai falar assim, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curadas. Porque a oração feita pelo justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Observe se você está tendo comunhão com seus irmãos. Por quê? Aquele irmão que está andando com você, ele vai ser a pessoa responsável que ele vai te curar. Sabe como? Quando você fala alguma coisa. Quando você tem intimidade com aquela pessoa, você fala, irmão, eu pequei. Eu fiz tal coisa que não era para eu fazer. Meus irmãos, aquelas pessoas que estão sozinhas, não ora, não lê Bíblia, não jejua, não frequenta a igreja,
não tem comunhão com os irmãos. Irmãos, eu posso te falar com clareza, essa pessoa está desviada. Eu posso te falar com certeza, essas 5 coisas, se existe alguma coisa que na sua vida não está correta, essas 5 coisas, ler Bíblia, orar, jejuar, frequentar a igreja, ter comunhão com seus irmãos. Posso falar? Analise a sua vida. Observe a sua vida, até mesmo se você estiver lendo bastante Bíblia. Teve uma época da minha vida que eu lia muita Bíblia. Hoje eu não leio tanta Bíblia como lia antes, mas isso me causou uma soberba extrema, porque eu achava que eu sabia tudo da Escritura. Nossa, eu entendi, eu tive uma revelação. Aí eu ia conversar com meus irmãos, eu falava, nossa, eu não sei nada de Bíblia, gente, porque a comunhão com os irmãos vai tratar a sua soberba. A comunhão com seus irmãos, ele vai falar, não é por aí. A comunhão com seus irmãos vai falar assim, continua aqui. Ou você vai falar, não, você está viajando desse texto, não tem nada a ver com o que você pensou. Meus irmãos, a comunhão, ela não é só benéfica. Olha só o que Salmo vai dizer. Salmo capítulo 133. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em comunhão, em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção. Sabe o que o texto está dizendo? Que existe uma bênção reservada quando você tem comunhão com o seu irmão. Nossa, sério? É verdade. Deus tem uma bênção reservada. O salmista vai dizer o seguinte, que Deus dá aos seus enquanto dormem. Existe uma bênção quando você descansa. Pessoal, estou falando de descanso, estou falando de preguiça. Deus tem uma bênção reservada quando você descansa. A Bíblia tem uma bênção reservada quando você dizima. A Bíblia fala sobre isso, Malaquias 3:10. Só que ela também tem uma bênção quando você tem comunhão com seus irmãos, quando você tem comunhão sobre os seus irmãos. A Bíblia diz, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção. Gente, há benefícios na comunhão dos irmãos. Aí você fala, mas eu sempre estou com o pessoal e eu saio para comer lanche com o pessoal depois do culto. Eu estou falando comunhão. Eu estou falando de falar de Bíblia, falar do Senhor, falar das coisas da palavra de Deus. Comunhão é Cristo estar no centro das suas conversas. É toda hora que eu vou falar de Bíblia. Pessoal, pode ser que não seja toda hora, mas em algum momento vai surgir Cristo. Se você ficou mais de 1 hora conversando com aquela pessoa, e você não falou com Cristo, observe a sua salvação. Pois Charles Spurgeon vai dizer, todo cristão, ou é um missionário, ou é um impostor. Gente, as pessoas precisam saber que você é crente lá no seu trabalho. As pessoas lá no seu trabalho, elas precisam saber que você professa a fé em Jesus Cristo. Mas lá no meu serviço, é o bandista, é candomblessista. Pessoal, não importa. As pessoas, elas falam por aí. Elas fazem tatuagem com o nome de Oxum. É verdade. Você tem medo de falar que você é cristão, que você é cristã. Você não pode ter esse medo. O Senhor nos chamou para viver uma vida radical. Jesus Cristo morreu de uma maneira radical. Talvez você foi na igreja católica, está lá Jesus Cristo assim numa cruz, com um pedaço de pano. Jesus morreu pelado? Jesus não morreu com aquele pedaço de pano, não. Jesus morreu uma morte de cruz. Deuteronômio vai dizer que todas as pessoas que eram pregadas no madeiro eram consideradas malditas. Jesus Cristo foi exposto para que todas as pessoas pudessem ver. Aí lá no seu serviço você tem medo de falar que você é cristão, que você é cristã. Jesus nos chamou para ter uma vida radical. As pessoas por aí, elas falam, eu tenho um centro, eu pratico, eu frequento toda semana. Você tem vergonha de chamar a pessoa para vir para a igreja? Talvez aquela pessoa que você ficou assim, chamo ou não chamo? Talvez essa pessoa viria. Gente, as pessoas, a Bíblia vai falar que as pessoas, elas clamam. A Bíblia vai dizer que
como que é o versículo? É Romanos, deixa eu abrir aqui para não falar besteira, mas é Romanos 8, 19, que vai dizer o seguinte: a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. As pessoas, elas estão esperando para que você faça aquele convite que você para que ela venha na igreja. Talvez você tenha vergonha de falar da palavra. O Senhor, Ele pode desenvolver isso dentro de você. A facilidade de falar sobre a palavra de Deus. Ore ao Senhor, fala: Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração, abre o meu espírito, abre a minha alma, coloca vontade no meu coração de ler a Escritura, me ensina, se matricule no ITQ, faça um curso de teologia, aprenda sobre a Escritura, para que você fale, assim como a Bíblia relata aquele homem chamado Apolo, no livro de Atos, que era um homem eloquente, habilidoso na Escritura. Continuando o texto, aqui a Bíblia vai dizer, no versículo 4, diz assim: e eles partiram, dirigindo com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. E olha só esse provérbio que a gente leu esses dias com o clube de leitura. A gente tem um clube de leitura na nossa igreja. No final a Camila vai falar mais sobre isso. A gente está lendo provérbios nesse mês também. E Provérbios capítulo 14, versículo 12, vai dizer assim, ó: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Então Davi estava todo feliz. Estamos carregando a arca, vamos lá carregar a arca de Deus. E Aiô lá na frente, lá, dançando, se alegrando, e a Bíblia fala que eles estavam alegres. Olha o versículo 6, quando chegaram à eira, ao campo de descansar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Versículo 7, imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Lembra que eu falei para vocês no início? Já existia um passo a passo. Deus já tinha falado: ó, não pode tocar, não pode olhar por dentro, não pode levar a arca num carro de boi. E o que ele fez? Fez exatamente o que Deus tinha falado para não fazer. E eu lendo na Bíblia King James, tinha um comentário dizendo assim, ó: o inferno está cheio de boas intenções. Versículo 8, Davi irritou-se, porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá, castigo de Uzá, até o dia de hoje. E olha só, Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que o que vai me chamar a atenção aqui nesse texto de Davi, é que esse texto de Davi no versículo 9 diz assim: nesse dia, Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Gente, na hora que ele faz essa oração, uma característica muito forte de Davi é, ele se arrepende com rapidez. Ele comete o pecado e ele fala: meu Deus do céu, o meu sobrinho morreu. Gente, mas não foi qualquer morte. Sabe quantas pessoas tinham lá? Tinha 30.000 pessoas. Então vocês imaginam, aquele monte de gente andando, Aiô na frente dançando, e a arca sendo carregada por bois. E aí a Bíblia vai falar que Uzá, ao tocar na arca, ele morre instantaneamente. E eu fiquei imaginando aquele alvoroço naquele momento: gente, o sobrinho de Davi morreu.
Tá, mas calma aí, o que aconteceu? Será se ele passou mal no meio do caminho? Será se ele tropeçou? Será se ele bateu a cabeça? Será se ele só caiu? O que será que aconteceu com Uzá? Reúne aquele monte de gente. Deixa eu falar, Uzá morreu, porque ele tocou na arca. Eu fiquei imaginando aquelas pessoas olhando e chorando naquele momento. Falou, não, ele não está passando só mal, ele morreu. Por quê? Ele tocou na arca. Pessoal, as pessoas já sabiam que não podia fazer isso. Por mais que não existia rede social para falar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A Bíblia, a Torá, ela estava disponível àquelas pessoas. Davi era um monarca, Davi era um rei, era uma pessoa instruída. E a sua família que participava dos banquetes reais, eles tinham comunhão com Deus. Eles sabiam disso daqui. Não é uma coisa assim, não sabia, Senhor, sabe? Cheguei aqui no inferno, está aqui o demônio me pegou de surpresa. Não! Ele sabia o que ele estava fazendo. E o que eu tenho a ver com isso? Gente, às vezes Deus te deu um passo a passo, para que você faça conforme o Senhor falou. Eu estou com o dinheiro do dízimo, vou mandar só metade. Lá em Atos capítulo 5 tem um outro texto. Mandou só metade, Deus matou Ananias e Safira. Gente, Deus falou, é a 10ª parte, é os 10%. As coisas do Senhor não devem fazer pela metade. Eu vou fazer só um pedaço aqui, depois eu faço. Não, Deus mandou a pessoa fazer por completo. E talvez você que esteja aqui, Deus tenha te mandado fazer algo. Talvez Deus falou algo para você, é para você fazer isso, isso e aquilo. Mas posso fazer só A e B? Não, é para você fazer o A, o B e o C. O Senhor não faz nada pela metade. O Senhor não tem nem participação na metade. Mas o Senhor entende. Não. O Senhor não entende. Por quê? Porque a Escritura, ela deu um passo a passo. E a Bíblia fala que Deus não vai te dar algo que você não possa conseguir. Deus não vai te dar algo que você não possa suportar. Se Deus te confiou aquilo, é sinal que você pode. É sinal que aquilo é possível às pessoas humanas. Se Deus te falou aquilo, tenha clareza, você vai conseguir. Como? Deus irá te dar as estratégias. Pode ficar tranquilo. E olha só o que o texto continua dizendo aqui. O quarto comentário, depois no final eu vou ler o passo a passo que eu coloquei aqui. Então esse foi o quarto passo de Davi. Que isso gera temor de Deus, ele ora. Como solucionar o problema? E nesse momento, o que ele faz? Ele consulta a Deus. Se você ler todo o Antigo Testamento, desde quando Davi é ungido até a sua morte, vocês podem perceber uma coisa. Davi começa a consultar a Deus. Deus, o que o Senhor acha sobre essa situação? Senhor, o que você acha dessa escolha? Senhor, o que você acha dessa guerra? Deus sempre está instruindo Davi. E tem situações que quando Davi não consulta o Senhor, ele perdia a batalha. E nesse momento, o que ele faz? Novamente, ele não consulta a Deus para aquilo que ele vai fazer. E aqui, no versículo 9, que a gente acabou de ler, ele pede para que Deus ajude a solucionar o problema. Só que foi algo de maneira imediata. Por quê que eu falo isso? Essa é uma característica muito forte de Davi. Ele toma decisões rápidas. Eu vou ver. Não, é rápido. E agora, o que eu posso fazer? E posso falar? Às vezes, Deus ele vai demorar para te responder. E qual que deve ser a direção para a sua vida? Eu espero o Senhor falar comigo. Gente, eu estou falando de decisões sérias, tá? Eu não estou falando de uma faculdade que você vai fazer, tá? Isso aí você que tem que escolher. Eu não estou falando para você a mulher que você vai se casar, tá? Isso aí você tem que escolher. Eu estou falando de decisões sérias, decisões que o Senhor te chamou, talvez para você ir lá para Israel, talvez você ir lá para um país muçulmano, talvez para você mudar de estado. Deus precisa falar com você, meus irmãos. Deus precisa te dar uma direção. Eu estou falando de coisa séria, não é qual curso você vai fazer, não é nada disso. Se você deve escovar o dente ou não, não, pessoal, tem coisas que a Bíblia já deixou de maneira clara. Tem coisas que Deus já deixou de maneira clara. É para fazer. Eu devo perdoar ou não? A Bíblia fala, 70 vezes 7. Então tem coisas que a Bíblia já está clara. Algumas coisas ainda é buscar a direção do Senhor no sentido que a gente não consegue ver. Coisas que a Bíblia já mandou você fazer, você faz. Aquilo que você não tem certeza, você ora para que Deus revele a sua palavra a você. Mas aquilo que são decisões extremamente importantes, certo? Que devo ter filho ou não? Gente, a Bíblia já falou para você se multiplicar, a Bíblia já tem uma palavra para você específica. Eu estou falando de coisas que a Bíblia não tem tanta clareza para aquele momento,
Porque o Senhor, Ele não vai te responder todas as perguntas na palavra. Devo fumar maconha? Não. A Bíblia fala para você cuidar do seu corpo. Não. É proibido no Brasil, é lei. É crime. Então tem coisa que já está clara. Eu estou falando de coisas que às vezes você não tenha tanta clareza naquele momento que a Escritura não tem revelado para você. E olha só, eu coloquei aqui uma frase que eu gosto muito de uma autora americana chamada Elizabeth Elliot, que diz assim, Cristo é o cabeça deste lar, o convidado invisível em cada refeição, o ouvinte silencioso de cada conversa. E aqui Davi, ele fala assim, olha, o que eu tenho que fazer agora? Ele não colocou o joelho no chão e orou, não. Ele falou aquilo e Deus ouviu. E olha só como o texto continua. Continua assim, antes disso vou ler um versículo, está aqui em Lucas capítulo 24, verso 44, que aqui esse verso, ele demonstra que já existia Bíblia, ok? Já existia, olha só, aqui vou ler só o final, o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então esse texto aqui, ele mostra que já existia, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, já existia desde Isaías até Malaquias, já existia nessa época, e já existia o livro de Salmos, os 150 capítulos, que são divididos em 5 a 6 livros, e olha só, e Davi, ele já conhecia o coração de Deus, ele já sabia que Deus iria perdoá-lo. Gente, eu não estou falando porque você deve ter um pecado de estimação, não é isso, eu sei que Deus vai me perdoar o meu pecado, não estou falando disso. Ele já sabia que o Senhor ia ser compassivo para com ele. Por quê? Olha só o que diz Isaías, capítulo 1, versículo 18. Então sim, vinde, arrazoemos, diz Yahvé, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ele já conhecia esse versículo. Você sabe o que quer dizer esse versículo? Isso aqui era uma tinta da época, que se a pessoa molhasse a sua camisa, o seu manto, a sua veste, aquilo não saía. Era algo que iria ficar manchado na sua pele, na sua roupa. E ele fala assim, ainda que seja como esse líquido que coloca no meu manto, ele se tornará branco como a lã, fazendo uma comparação aqui com o pecado. Ainda que eu tenha cometido qualquer tipo de pecado, o Senhor irá me perdoar, me restaurar, me lavar, me fazer uma nova pessoa. E olha só o texto de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, de novo, terás compaixão de nós, pisarás nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele sabia disso, porque ele já tinha acesso a essa escritura. Olha o versículo 10 do texto, por esse motivo ele desistiu de levar a arca do Senhor, uma atitude rápida, é para ontem, é para agora, é para ontem, vamos! Não é, eu vou esperar fazer tal coisa, eu vou esperar, não, é para agora. O Senhor nos chama para tomar decisões rápidas. As pessoas, elas vivem como se fossem viver eternamente. Você não vai viver eternamente aqui na terra. As nossas atitudes têm que ser rápidas. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Que o dia do Senhor é hoje. O passado você não pode interferir, o futuro você também não pode. O que você tem é, como o nome já diz, é o presente que o Senhor nos dá para hoje. Eu não posso usar no passado, eu não posso usar no futuro, eu só posso usar no presente. Aquilo que o Senhor compartilha com você é só para agora, não é para depois, é para agora. Eu devo fazer isso agora? Sim. O dia do Senhor é hoje. Então, as nossas atitudes, os nossos arrependimentos, eles precisam ser como os de Davi, eles precisam ser rápidos. E olha só o que ele diz. Ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. Nesse momento, provavelmente, ele deve ter colocado a arca sobre, porque se as pessoas tocassem, iriam morrer as 30 mil pessoas que estavam lá, e ele leva a arca para um outro lugar. Aí, olha só, olha o mistério daqui. Uma coisa que eu coloquei aqui também, Mateus capítulo 3, versículo 8, vai dizer o seguinte, que produzi sim frutos
que mostrem vosso arrependimento. A gente vai falar assim, o arrependimento é interno, só Deus precisa saber. Não. Deus precisa saber o meu arrependimento. Não. Todos os arrependimentos, eles são visíveis. Todos. Quer um texto? Lê lá Atos. O cara que bateu em Paulo e Silas, o mesmo soldado, depois lavando as suas feridas. Você pode sempre reparar na escritura, as pessoas que elas estavam, de alguma forma, fazendo algo, a partir daquele momento que ela se arrepende, algo contrário. Quer ver? O apóstolo Paulo, ele estava perseguindo os cristãos, agora ele é uma pessoa que dá vida. Ele está fazendo algo contrário. O arrependimento, ele é sempre público. Ele não é esse negócio, é só no meu coraçãozinho. Não, ele é público. As pessoas que viam você fazendo algo errado, agora elas veem você glorificando a Deus, publicamente. Tem pessoa que é assim, rede social, é foto pelada, é rolê de bebida, agora não vou postar que eu vou na igreja, não. Para o diabo pode ser público, para Deus tem que ser oculto, né? Que você foi na igreja. Gente, o arrependimento é algo público. Olha só, você vai ver o arrependimento público de Davi. Algo extravagante. Olha só, daqui a pouco a gente vai finalizar a mensagem. Aqui, depois a gente poderia ter lido esse texto, mas não vou ler, que é bem maior. Que é 2 Samuel capítulo 11, que vai dizer que ele peca contra Betseba. Depois ele vai fazer um pecado diferente. Só que novamente, Davi se arrepende rápido. E o que ele faz? Escreve um salmo. Depois você lê na sua casa. Salmo capítulo 51. E por meio desse salmo, ele começa a compartilhar, se arrepender. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. E ele começa a escrever. E posso falar? Nunca mais Davi levou a arca em carro de bois. Nunca mais ele peca sexualmente. A atitude de Davi. Ele se arrepende rápido e ele não volta a cometer o pecado que ele tinha cometido. Olha só, 1 João capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, que no caso é Deus, e a sua palavra não está em nós. Versículo 11, aqui continuando o texto, diz assim: a arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Davi ficou refletindo sobre esse pecado. 3 meses. Aí agora eu te faço uma pergunta. Qual que foi o momento da sua vida cristã, desde que você é convertido, que você ficou semanas, meses, anos, pedindo para que o Senhor te perdoe daquele pecado, pedindo para que o Senhor te faça mudar sobre aquele pecado? Sabe por quê? Existem pecados de bolso, pecado de estimação, que ele está sendo cometido de uma forma tão constante, que ele já virou um hábito, já faz parte da vida, já está no bolso da pessoa. Peco, não peco, peco, não peco. E existem pecados que eles nos grudam, como uma cola. E esses tipos de pecado, eles precisam ser confessados diariamente, com seu amigo, com seu pastor, com as pessoas que estão andando juntamente com você. Davi ficou 90 dias com isso dentro dele. Sabe quem morreu? O seu sobrinho. Por causa de um pecado que Davi, como monarca, poderia ter evitado. Falar, não, gente, eu sou o monarca, eu sou o rei desse lugar aqui. Não vai levar a arca em carro de boi, não. Davi conhecia as escrituras, irmão. Davi escreveu mais da metade de salmos. Davi conhecia a Deus. E olha como que o texto continua. E uma coisa importante, ele aguarda um sinal de Deus. Sabe qual foi o sinal de Deus? Ele começou a abençoar a casa de Abinadab. E aqui o texto diz assim no versículo 12:
Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom. Obed-edom não é Abinadab não. E tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Então Deus dá esse sinal, que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada. E vocês perceberam que Deus não respondeu de maneira audível? Deus não respondeu com uma palavra assim profética. Não veio o profeta e falou: olha, você vai receber. Não. Ele reparou, ele estava atento. Então, às vezes, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, você não vai receber uma profecia. Às vezes, você não vai receber algo profético. Eu vou lá no Tecende, lá, não sei o que, no Recife. Pode ser que Deus fale com você? Pode. Mas, às vezes, Deus vai falar com você naquele momento, assim, ó, você está lá na sua casa andando assim, ó, e Deus libera algo sobre você. Onde eu fiquei horas meditando nessa palavra. Hoje eu fiquei mais horas. Eu estava lá andando em casa assim, ó, e Deus falou comigo: o peso da arca. O peso da arca. Eu falei: nossa, quando foi hoje? Eu falei: vou pesquisar. Então, às vezes, você está andando na sua casa e o Senhor fala com você. Às vezes, Deus fala quando você está comendo um hambúrguer. Deus fala com você. Por quê? Deus não tem um protocolo, no sentido de que Ele possa falar com você. Ele fala a todo momento. Por quê? João capítulo 4, versículo 23 vai dizer que Deus, Ele é Espírito. E é necessário que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A qualquer momento do seu dia, Deus pode falar com você. Fique atento à voz do Senhor. Eu li um livro uma vez chamado Os Caçadores de Deus, um autor chamado Tommy Tenney, e ele fala sobre respeitar a presença de Deus. E ele fala: às vezes você está dirigindo o carro, às vezes você está em determinado lugar e Deus começa a falar com você. Para tudo que você está fazendo e se concentre naquilo que Deus está falando com você. Para tudo, respeita a presença de Deus. Mas, eu estou dirigindo o carro na rodovia, eu devo parar, é perigoso, eu estou sentindo a presença. Para seu carro. Esse autor, ele fala: respeite a presença de Deus. Às vezes Deus está falando com você, aí você fala: nossa, mas será que eu tenho que parar de lavar a louça aqui para poder adorar a Deus? Por favor, pare. Respeite a presença de Deus, observe os sinais que Deus está falando com você, as pessoas que falem com você, observe aquilo que Deus está falando no seu coração e obedeça fielmente aquilo que o Senhor tem para te dizer. E olha só o versículo 13: assim que os carregadores da arca de Yahvé deram os primeiros 6 passos, ele já havia sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Vocês não estão entendendo o que aconteceu aqui. Ele falou assim: agora a arca não vai ser levada mais em carro de boi, chega, bota esse carro de boi para o lado, sei lá, bota fogo, não sei, faz alguma coisa com esse carro de boi, sai daqui com esse carro de boi. A Bíblia falou que não é para levar, agora a gente vai levar de uma maneira diferente. Deu 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mata um boi e mata um novilho. E uma vez eu fui lá no templo de Salomão, e tinha um teólogo lá que ele falou algo extremamente importante. Ele falou assim: sabe por que precisava ser um novilho? Sabe por que precisava ser uma coisa assim bem novinha? Porque a pessoa criava amor por aquilo. Ele falou assim: a gente não tem muito hábito de ter esse tipo de bicho. A gente não, né, que minha mãe tem alguns lá. A gente não tem muito hábito de ter essas coisas em casa, então a gente não consegue imaginar. Agora imagina um cachorro. Pensa no seu cachorro agora. Sabe aquele seu cachorro de 1 ano? Aí eles pegavam, olhava para o olho do bicho, matava. Meu Deus, o caramelo, o churuco, qual cachorro? Meu não. O Thor não, o meu não. Gente, vocês não estão ligados, o Duque, né? O Duque. Meu Deus, o meu cachorro. Era aquilo que você amava, era aquilo que estava no seu coração. Então eles falam: vai matar um grande, aquele já tem um amor, e vai matar o pequenininho. Meu Deus do céu, era algo que te custava, não era um negócio lá, tá com uma ferida, não, era o bom, era o perfeito. Por isso que Jesus Cristo veio como um cordeiro imaculado, perfeito. Não era uma coisa assim, de qualquer, não é de qualquer jeito não. Deus tem um passo a passo. E aqui a Bíblia vai dizer que ele sacrificava um boi e um novilho gordo ao Senhor. Me faltou tempo, para quê? Para pesar pelo menos a distância, para a gente ter uma noção, mas aí fica como lição de casa. Depois vocês podem pesquisar a quantidade de tempo que levou, a distância daquilo,
para que vocês imaginem quantos passos, quantos bois, quantos novilhos eles sacrificaram. Agora a arca vai ser levada de uma forma diferente, vai ter sangue, agora vai ter sacrifício. E sabe o que isso representa? Cristo. Cristo, ele foi levando a cruz sobre as suas costas. Sabe o que escorria? Sangue. E sabe o que escorria também? Lágrimas. Até então, alguns meses atrás, eu pensava, Jesus chorou 2 vezes, quando vê Lázaro, e também quando ele vê Jerusalém. Quando ele vê Lázaro morto, ele chora, e também quando ele vê Jerusalém. Só que uma vez estudando, pesquisando, eu descobri que Jesus chorou 3 vezes. Sabe quando? Na cruz. Jesus chorou 3 vezes na cruz, lá no Getsemane, ele chora. Vocês sabiam disso? Que Jesus chorou 3 vezes, e na cruz foi uma das vezes. Aquilo que estava acontecendo aqui, sangue, lágrimas, sacrifício. Depois de muitos anos, Cristo faz isso por causa de você e de mim. Sangue, lágrimas, pelado, carregando uma cruz, tomando toda a maldição do universo por nossa causa. E de verdade, aí você fica com medo de falar que você é cristão, né? E olha só, o texto continua aqui dizendo, coloquei um comentário aqui, o 8º passo que eu coloquei, ele cria um plano de ação, uma atitude ousada e nunca visto antes, isso nunca tinha acontecido na história, e o arrependimento dele é demonstrado publicamente, e ele não comete esse pecado novamente. Gente, nós precisamos ter essas características de Davi, olhar o que ele fez de errado, não quero cometer o mesmo pecado com outra mulher, com Betseba, não quero fazer errado, eu quero me arrepender rapidamente, eu quero ser uma pessoa que seja imediatista nas coisas que o Senhor fala para mim. E aqui ele continua, verso 14, olha isso, Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Mano, coloca aquela foto que está aí, Tiagão. Gente, olha isso, essa foto. Não, aquela última lá de Davi dançando. Vocês não estão ligados o que Davi fez. Ele tirou todo o seu orgulho, a outra, todo o seu glamour, ele tirou toda a sua arrogância, e ele falou assim, olha, agora eu vou te mostrar como que se arrepende do pecado, publicamente. Eu sou um monarca? Sou. Eu sou um rei? Sou. Mas eu vou te mostrar como que se arrepende publicamente. Ele começa a demonstrar ali, se a gente fosse ler o restante do capítulo, vai mostrar o que aquela mulher, que no caso era a irmã de Arão, ela começou a fazer, falar, como que um rei se veste de maneira vulgar? Como que um rei, ele vai fazer isso desse jeito? Você não pode fazer isso. Eles começam a chamar a atenção de Davi, porque Davi estava onde? Na presença de Deus, buscando a Deus com intensidade, como o Mike diz, ele não estava assistindo, não. Ele estava imerso, ele estava dentro daquela adoração. E olha só, Tis, colocou a foto ou não? Hã? É aquela que ele está com a... Qual que é? Volta aí, eu não vi, desculpa. Aqui, obrigado, essa daqui. Gente, eu estou falando de um monarca. Talvez você fale, nossa, eu não consigo imaginar, né? Porque quando a gente pensa em rei, a gente pensa o quê? Democracia, né? Aí vai pensar em presidência, não dá para a gente fazer a comparação, mas tudo bem. Mas, meus irmãos, ele fez algo que chamou a atenção de todas as pessoas. O arrependimento, ele é público. Fizemos carro de boi, tá? Agora vocês vão ver como que a gente vai fazer. 6 passos, matou um boi, matou um novilho, tirei toda a minha roupa, toda a minha soberba, e eu vou dançar aqui na presença de Deus. E olha só como o texto continua, versículo 14. Davi seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Não é de qualquer jeito, não. É com todas as suas forças, é com toda a intensidade. Como eu li a frase antes do John Wimber. Senhor, eu quero ser uma moeda no seu bolso. Me gaste como o Senhor quiser. É com todas as forças. O provérbio vai dizer, honre ao Senhor com seus bens.
Meus irmãos, eu tenho orado na minha casa, tenho falado, Senhor, eu quero te servir com o meu tempo, com o meu dinheiro, quero te servir, Senhor, com o meu trabalho, com o meu casamento, com a minha vida profissional, com a minha vida educacional, quero te servir com tudo que eu tenho. Se o Senhor te deu um trabalho, é para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E aqui já caminhando para o final, versículo 15, assim Davi e todo o povo de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com brados de alegria e ao som jubiloso de trombetas. Davi adora a Deus de uma maneira extravagante. Então quando você estiver na sua igreja, se você for de outra, se você é daqui, adora a Deus de uma maneira extravagante. Ah, mas o cara da música não falou para eu levantar a mão. Levante. Ah, mas está todo mundo em pé, vou ficar com vergonha. Será se eu me ajoelho ou não? Se ajoelha. Ah, mas está todo mundo cantando. Será se eu posso ler esse texto que Deus falou comigo? Abre a Bíblia, leia. Adore a Deus de uma maneira extravagante, de uma maneira radical, não importa. Ah, o Senhor falou comigo, eu quero se mexer. Se mexa. Não fique esperando o louvor falar, vai irmãos, levanta a mão, dê o brado de vitória, balança. Não, adore ao Senhor de uma maneira extravagante. Como que o Senhor fala com você? É andando, é falando. Eu gosto de orar na minha casa andando. Eu gosto de andar. Hoje, antes de vir para cá, eu fiquei umas meia hora, quase uma hora lá, andando pela minha casa. Senhor, derrama sobre eles a glória do Senhor. Cada pessoa tem a sua forma. Crie a sua forma de adoração. Se você quer colocar um louvor, eu quero colocar um lo-fi, igual o irmão Musso, finado irmão Musso, que era dessa igreja, eu fiquei um ano indo orar com esse irmão no monte, e uma vez eu coloquei uma música, ele falou assim, Carlão, aqui a gente não ora com música. Eu falei, gente do céu, o que esse velho está falando, gente? Não, aqui não tem música, aqui é só oração mesmo. Eu falei, tá bom. Uma vez, fiquei um ano lá com ele, toda sexta-feira, aprendi a orar sem música, me adequei. Sabe, um cara que abençoou demais a minha vida, me ensinou demais. Ele falou, não, aqui é sem música. Não importa se é com música, se é sem música, se é lo-fi, se não é, se é ajoelhado, se é correndo, é dançando. Não importa. Que o Senhor possa falar com você, que você adore de maneira extravagante. E não se importe com as pessoas. Posso falar? As pessoas vão sair daqui, elas nem vão lembrar que você existe. Às vezes você acha que você é muito importante. As pessoas nem vão lembrar que você existe. Ela não vai lembrar nem seu nome, quem é você, que cor de roupa que você estava. Adore a Deus com extravagância. E já finalizando aqui, diz assim, versículo 16. Entretanto, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Milcal, contemplava tudo de uma janela. E ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo, ou seja, uma inveja. E eu coloquei aqui, sempre terá uma pessoa para criticar o que ela não tem vontade, ela não tem coragem de fazer. Ela queria dançar, ela queria levantar a mão, ela queria abrir a Bíblia e ler, só que ela tem medo, ela tem vergonha. Mas Davi nos mostrou que ele não teve. E essa característica de Davi, chamada ousadia, é uma das melhores características de Davi. Davi sempre vai fazer coisas ousadas, coisas que as pessoas não tinham essa coragem, pois Davi era um monarca, era um rei. E olha só, versículo 17, eles trouxeram a arca do Senhor e a depositaram na tenda de Davi, que Davi havia lhe preparado. Aí você fala, tá, Davi levou a arca, ok, o pecado acabou, vamos seguir a vida, vamos voltar a fazer tudo errado. Não, olha o que Davi fez. Davi ofereceu a Yahvé holocaustos, que são sacrifícios queimados, e ofertas de paz, e como Davi continuou adorando a Deus por meio de seus sacrifícios. Versículo 18, assim que Davi terminou de oferecer os holocaustos, sacrifícios de paz e comunhão, abençoou o povo em o nome de Yahvé, Senhor dos Exércitos. Em seguida distribuiu a todo o povo e a multidão toda que se reunia em Israel, homens e mulheres, e a cada pessoa um pedaço de pão, naco de carne, pouco de vinho e um bolo de uva passas. Em seguida, despediu-se do povo e cada um foi para a sua casa. Verso 20. Então Davi retornou para sua casa a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia!
o rei de Israel mais parecia desenvergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei, foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, que me escolheu em lugar de seu pai, que no caso era Saul, ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor, continuarei a celebrar e me alegrar. As pessoas que estão falando, faça igual Davi, continue. Sabe o que aconteceu com essa pessoa que estava criticando Davi? Se foi por causa disso ou não, não sei. Quando a gente chegar no céu, a gente vai saber. Vou falar: Mical, foi por causa disso? Ela vai me responder, mas olha o que o texto vai dizer: e muito mais ainda, exporei as minhas fragilidades, e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho. Podem ficar de pé. Será se Mical ela não teve um filho porque criticou Davi? Não sei. Quando a gente chegar no céu, a gente vai perguntar: Mical, foi por causa disso? Foi ou não foi? Vai direto no como. Ela vai responder. Mas eu vou ser bem sincero, isso não cabe a nós. Mas Davi nos ensinou várias coisas importantes. Primeiro, se arrepender rápido. Segundo, não cometer o pecado novamente. Terceiro, que Davi nos ensinou: adorar a Deus de uma maneira extravagante. Não quero saber o que as pessoas pensam, não quero saber o que essas pessoas acham. E eu posso te falar, todas as pessoas na história que tiveram atitudes ousadas, as pessoas criticavam. Jesus, atitude ousada, pregar na sinagoga, falar que os fariseus, os mestres, eles falavam assim: deixa eu falar uma coisa, vocês não conhecem as escrituras? Vocês não sabem de quem eu estou falando? Todas as pessoas que tiveram atitudes ousadas, o que elas fizeram? Elas incomodaram as pessoas que não gostavam disso, e as pessoas também não tinham coragem. A minha oração de hoje por todos vocês que estão aqui é, para que o Senhor nos faça ser pessoas ousadas, pessoas com adorações extravagantes. Eu não sei onde que você vai servir a Deus. Tem pessoas que vão servir ao Senhor, sabe como? No meio acadêmico. Tem pessoa que nunca vai pregar num púlpito, mas essa pessoa pode estar representando ao Senhor, sabe aonde? Numa USP, numa faculdade em Harvard. Não importa onde você sirva ao Senhor, se é no meio acadêmico, se é na igreja, se é no seu trabalho. E tem pessoas que vão fazer coisas que você nem imaginava que poderia fazer, e às vezes você fica falando assim: se minha amiga fazer, eu faço. Se meu amigo fazer, eu faço. Se ele for, eu vou. Meus amigos, Deus te chamou para fazer algo único, e somente você pode fazer isso. Nenhuma outra pessoa pode fazer por você aquilo que somente você pode fazer. Parece meio clichê, né? Parece meio óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer, só você pode fazer, ninguém mais. Então nessa noite eu quero orar por vocês, quero dar essa direção da parte do Senhor. E se você sentiu no seu coração, falar: Senhor, eu quero perder a vergonha, sabe? Eu não aguento mais falar para as pessoas que chegar em casa, falar para os meus irmãos, para o meu pai que eu tenho vergonha de falar que sou crente. Eu não aguento mais viver essa vida assim que não vai, sabe? Essa vida que não vai para frente. Por quê? Porque isso, relacionado à vergonha, faz com que eu não avance. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse que os tímidos, eles não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, eu quero liberar uma palavra sobre vocês de ousadia. Eu quero liberar uma palavra sobre vocês de autoridade. Eu quero liberar uma palavra sobre você de extravagância. Uma palavra a qual você irá romper. Não importa se é na área acadêmica, se você vai fazer um mestrado, um doutorado, que você vai romper. Ou talvez você vai entrar numa faculdade e você vai ser o primeiro da sua família a se formar.
Ou se você vai começar a ler as Escrituras de maneira regularmente, e vai fazer igual o Luciano Subirá, ler a Bíblia em 3 meses. Eu não sei para o que o Senhor te chamou, para fazer algo extravagante, seja ficar 40 dias em jejum como o Luciano Subirá, seja para orar durante horas e horas como aquele cara chinês que morreu, o Yong Shou. Eu não sei para aquilo que o Senhor te chamou, mas eu quero liberar essa palavra sobre você, uma palavra de ousadia do Espírito. Eu quero liberar sobre você, sabe o que? Arrependimento rápido, uma mudança de rota, uma mudança de direção, uma mudança de mentalidade. Aquilo que você pensava somente das coisas materiais, eu penso que eu só quero isso, aquilo, que o Senhor coloca no seu coração vontade